Oi, gente! Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem um bolo gelado sensacional de leite ninho com mousse de chocolate. Gente, juro, esse bolo é perfeito. Eu vou ensinar o passo a passo detalhado para fazer e vender essa delícia. E a gente vai falar sobre o rendimento da receita, a validade, por quanto você pode vender. Então fica aí nesse vídeo até o final para você não perder nenhuma informação. Bora para a receita, lembrando que os ingredientes você encontra por escrito na descrição desse vídeo. A gente vai começar preparando a nossa massa de chocolate, que é maravilhosa e muito fofinha. Aqui eu tenho 40 gramas de chocolate em pó, 50% cacau, e eu vou dissolver esse chocolate em pó com água quente. Então eu vou colocando água aos poucos e vou misturando bem para dissolver todos esses gruminhos, porque o chocolate em pó é meio chato de dissolver. No total, tô usando 120 ml de água quente. E aí eu coloco um pouquinho, misturo, coloco mais um pouquinho, e quando já tiver completamente dissolvido, eu coloco o restante da água. Vou deixar essa misturinha aqui reservada, que a gente já vai usar. Vamos fazer o restante da massa. Enquanto isso, na minha batedeira, eu coloco 3 ovos. Vou começar a bater para já criar um volume aqui. Bato por 1 minutinho. Em seguida, eu começo a acrescentar o açúcar, sem parar de bater. No total, são 180 gramas de açúcar. Aí eu coloco um pouquinho, bato, coloco mais um pouquinho, bato e vou repetindo esse processo até acrescentar todo o açúcar. E depois de colocar, eu vou bater por mais uns 2 minutinhos, porque a gente quer incorporar bastante ar nessa massa. Então, eu vou bater até que fique assim, bem volumoso e esbranquiçado. Agora, ainda sem parar de bater, eu vou acrescentar 35 gramas de óleo. Eu gosto de usar o óleo de girassol, mas pode usar o da sua preferência. Agora eu venho com aquela minha mistura de chocolate em pó e água e despejo aqui. Cuidado para não voar tudo, né? Coloque na velocidade mínima da batedeira. E vou bater só o suficiente para misturar tudo. Em seguida, acrescento a farinha de trigo, são 180 gramas, farinha sem fermento. Aqui a minha já estava peneirada. E com o fouet eu vou misturar até que fique uma massa lisinha e homogênea, sem nenhum gruminho de farinha. Olha como tá linda a nossa massa. Por último, eu acrescento 10 gramas de fermento em pó. Dou uma última misturada. A essa altura, o meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus, lembrando que isso é sempre muito importante. A minha forma já está devidamente untada com desmoldante. Ela tem 20 por 30 centímetros. Despejo toda a minha massa aqui e vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutinhos mais, lembrando que o tempo pode variar de acordo com o seu forno. Gente, eu já preparei os recheios desse bolo e eu ensinei esses 2 recheios nos vídeos anteriores aqui do canal, então é o brigadeiro de leite ninho e a mousse de chocolate, que são maravilhosos. E eu vou deixar o link dessas receitas aqui embaixo para vocês assistirem. Sério, façam esses recheios porque eles são maravilhosos. Gente, aqui a minha massa já assou, eu desenformei, ela já esfriou e eu cortei ao meio. Coloquei aqui um papel toalha entre as camadas para não ficar grudando e a gente vai começar a montagem. Eu vou usar a própria assadeira em que eu assei o bolo e eu forrei com plástico, usei 2 plásticos desses de alimentos, emendei um no outro. É importante forrar bem e deixar uma sobra na lateral, porque isso ajuda a gente a desenformar o bolo depois. Coloco aqui a primeira camada da massa e eu vou começar a umedecer com calda. Essa aqui é uma calda de leite condensado com água, mas você pode usar a calda da sua preferência ou pode regar com leite. E aí, gente, não é nem muita calda a ponto de ficar super encharcado e nem pouca, né? A gente quer que o bolo fique molhadinho, mas é importante que não fique soltando água, então não pode ter excesso. Agora eu coloco aqui o meu brigadeiro de leite ninho. Eu tô usando metade de uma receita aqui nesse bolo. Coloco e vou espalhando muito bem, nivelando. E olha como ele tá super cremoso. Eu dei uma aquecidinha nele por 30 segundos no micro-ondas para ele ficar bem molinho, maleável, assim eu conseguir espalhar com mais facilidade. E agora eu coloco a mousse de chocolate por cima. É importante respeitar essa ordem porque o brigadeiro é mais pesado do que a mousse.
Então é melhor colocar o brigadeiro por baixo e a mousse por cima. Também fiz meia receita da mousse e vou espalhar muito bem aqui. Gente, essa combinação de recheios é absurda de maravilhosa. Se você tá gostando desse vídeo, lembra de deixar um joinha aqui embaixo pra mim, porque isso me ajuda demais no crescimento do canal. Também se inscreve aqui no canal e clica no sininho das notificações para você não perder nada. Agora eu venho com a segunda camada de bolo, coloco aqui, dou uma boa pressionada para nivelar e também vou umedecer essa camada. Lembrando, não é para encharcar, é para umedecer bem, mas a gente não quer aquele bolo soltando líquido. Eu vou cobrir muito bem com plástico, vou passar mais um plástico aqui por cima e levar para a geladeira por no mínimo 6 horas. E depois deixo mais 1 hora no freezer antes de cortar o bolo. Antes de ir para a finalização, eu quero mostrar para vocês opções de embalagens. Aqui eu tenho essa embalagem para bolo gelado. Ela já vem cortadinha assim, tem 20 por 22 centímetros, você encontra em lojas de confeitaria. E tem também esse papel que eu comprei no Mercado Livre. Vem uma folha bem grandona, essa daqui já cortei ela ao meio, na verdade, então é uma folha maior do que essa. E por fora ele é laminado e por dentro ele parece um papel toalha. É ótimo para embalar também bolos gelados. Mas hoje eu vou usar a folha que já vem cortadinha. Então já separei aqui todas as minhas folhinhas. E vou polvilhar um pouco de leite ninho em cima de cada uma delas. Por quê? Isso faz com que o recheio não fique grudando no papel. Sabe quando a gente vai comer o bolo e o recheio fica todo grudado e a gente perde um monte de recheio? Então, fazendo esse processo, isso não vai acontecer. Olha só, já deixei o meu bolo na geladeira e depois deixei 1 hora no freezer. E agora a gente vai desenformar e fica super prático desenformar com o plástico. Eu retiro todo o plástico. E eu vou medir com uma régua. Aqui eu fiz pedaços de 6 centímetros por 4 centímetros e meio. Então eu meço bonitinho antes de cortar com a régua para ficar tudo certinho. E aí, para cortar e ter um acabamento bacana, eu vou fazer aqui um truquezinho. Eu tô usando essa faca grandona, né? Pra mim ela é a melhor para cortar bolo. E eu vou mergulhar em um copo com água quente. Eu mergulho e aí seco com um guardanapinho para não ficar com excesso de água. E isso ajuda a ter um corte mais bonito, mais perfeito, né? Não fica aquela coisa toda lambuzada. Então é legal que você vá fazendo esse processo a cada corte que você fizer. E aí, gente, não tem segredo, é só ir cortando os pedaços. Esse bolo fica bem firme, tá? Então não tem dificuldade, olha só. Eu vou tirar o pedaço pra vocês verem como ficou lindo por dentro, gente. Olha isso, tá delicioso. E agora é só colocar em cima do papel. E eu vou repetir o mesmo processo com todos os pedaços. E por cima deles eu ainda vou polvilhar um pouquinho mais de leite ninho para também não grudar o recheio na parte de cima. E vou mostrar para vocês como a gente embala. Eu fecho as duas partes aqui na lateral e eu vou usar um adesivinho. Gente, eu só tinha adesivo escrito bolo de pote, mas aí você coloca um adesivo com seu logo, ou escrito bolo gelado, ou com o que você quiser. E aí as laterais eu embrulho como se fosse um presentinho mesmo, dobrando assim, e dobro as duas partes para baixo. E vou colocar um durex, é bom deixar bem firme, tá? E, gente, você já tem uma embalagem linda. Se você quiser colocar uma fitinha também, se for para uma festa, fica super legal. E temos o nosso bolo maravilhoso. Lembrando que ele deve ser conservado em geladeira, afinal de contas, é um bolo gelado. Gente, essa receita rendeu 16 pedaços muito bem servidos e maravilhosos. A validade deles é de até 5 dias em geladeira, pode ser congelado por até 30 dias. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo uma sugestão de preço de venda. Eu espero muito que vocês tenham gostado e comentem aqui embaixo quais sabores de bolo gelado vocês querem que eu traga aqui pro canal. Um beijo e até o próximo vídeo.